estamos trabalhando esse mês, falando sobre raízes, enraizado, é o tema do nosso ano, enraizado, raízes profundas para frutos abundantes. E eu estava pensando nessa questão hoje, nós vamos falar hoje sobre a disciplina da comunhão, de estarmos, a necessidade que nós temos de estar na presença do Senhor. Esse ano não vai ser um ano muito fácil, não é profecia, nada disso, queridos, mas é o que a gente vê, é o que a gente está percebendo. Daqui a pouco tem o carnaval, uma festa, infelizmente, maligna, que acontece por tudo que é lado, muitos crentes envolvidos nisso, muitos crentes envolvidos no carnaval, infelizmente. Nós temos, depois, alguns feriados no meio ali, e logo chega em julho, a Copa do Mundo, Todo mundo esquece tudo, e vai para assistir os jogos. Não tem nada de pecado nisso, queridos, não tem nada de errado nisso. Inclusive naquela época que foi, acho que no Japão, a Copa, minha esposa acordava de madrugada. Eu não. Ela acordava, ela gostava de assistir, Falava, amor, não vou não, vai você sozinha, Mas muita gente vai estar assistindo, muita gente vai estar envolvida nisso. Gasta o que não tem para comprar uma televisão que não podia, mas porque alguém tem, quer ter igual. Muita gente viaja a distâncias enormes para estar assistindo jogos, Não tem nada errado se a pessoa tem dinheiro para fazer isso. Não tem nada de errado nisso. Mas quando e a gente vê pessoas fazendo o quê, queridos? Pessoas vendendo casa para viajar, para assistir jogo. Lamentável. Logo depois, passa algum momento, em maio tem o Dia das Mães, aí lá em agosto, o Dia dos Pais, setembro tem o nosso aniversário, amor? E o do Jonatas está aqui também, na minha frente aqui, Nosso aniversário, mas outubro, tem outros feriados, e aí chega eleição. Temos eleição esse ano, vamos eleger deputados, senadores, governadores, presidente da República. Tudo isso envolvido, e nós estamos envolvidos tudo nisso. E a gente, as pessoas estão muitas vezes perdidas. E aí, o que nós vamos? Não estou falando de política, e nem de quem você vai ou não votar. Mas nós estamos envolvidos nesse ano inteiro com todas essas coisas. E nós, queridos, precisamos estar enraizados. Nós precisamos muito mais do que qualquer tempo. Esse tempo de agora. Da disciplina da comunhão com Deus. Da intimidade, do relacionamento com Deus. Senão nós vamos perecer. Nós vamos falar algumas vezes. Mas, queridos, vir no domingo na igreja não é suficiente. Escutar uma mensagem não é suficiente. Pastor, mas eu escuto mensagem o dia inteiro. Minha televisão está ligada em mensagem o dia inteiro, em música o dia inteiro. Glória a Deus. Mas isso não resolve se você não permanecer na palavra. Se você não permanecer em Cristo Jesus. E é por isso que nós precisamos ter raízes profundas. E por isso que nós temos que ter essa disciplina da comunhão. É por isso que eu e você precisamos dedicar tempo a isso, a nossa vida com Deus. E eu quero que você acompanhe comigo aqui o texto de João 15, de 4 a 7. Nós falamos do 1 ao 3 semana passada, agora do 4 ao 7 hoje. Você pode acompanhar no telão comigo, se você quiser, tem a sua Bíblia também. Nossa tradução NVI, que nós estamos usando aqui.
Eu já quero agradecer a todos que estão aqui conosco, você que está online também, que Deus abençoe poderosamente você. O texto bíblico diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Imagine essa ideia, quando Jesus está aqui ministrando e falando sobre isso aos seus discípulos, ele traz a imagem deles, a imagem de uma árvore, de uma videira com seus ramos profundos. Ele traz e ele leva os seus discípulos a imaginarem, a verem uma árvore com raízes profundas, com raízes que vão, sabe, até, sei lá onde, né? Mas que sustentam aquela árvore. E quando nós observamos aqui, queridos, Jesus, ele está lá naquela última noite, antes da crucificação, ele usa essa imagem simples, mas profunda para os seus discípulos, e que deve ser também profunda para nós. Ele nos ensina, queridos, que a vida, ela não se sustenta com a aparência. Ela não se sustenta com a beleza da árvore. A beleza da árvore, ela só se sustenta. A beleza da árvore, ela só se sustenta com as raízes profundas. Algumas árvores você sabe que não têm raízes profundas. Algumas árvores, inclusive essas cibipirunas que tem aqui, né? Às vezes até tem profundidade, mas são árvores fracas. São árvores que apodrecem, ficam ocas. Queridos, Jesus está nos ensinando. E Ele diz que nós somos os ramos. Galhos distante da videira morre, não produz frutos. Galhos distantes não permanecem. Então, a vida cristã saudável, queridas, não nasce de encontros ocasionais com Deus. De vez em quando você abre a Bíblia, de vez em quando você lê a Bíblia, de vez em quando você estuda a Bíblia, de vez em quando você vem na igreja. Não é assim. Ela nasce, queridos, a vida cristã saudável, de uma comunhão contínua e diária com Cristo Jesus. Todo dia. Todo dia. E nós precisamos disso. E raízes profundas, queridos, elas se formam na permanência diária, não em encontros ocasionais. A permanência diária. Então eu quero falar algumas verdades, comentar algumas verdades com vocês. A primeira verdade, no versículo 4, fala sobre permanecer em comunhão com Deus. É uma escolha contínua. Permanecer em comunhão com Deus é uma escolha contínua. Vamos falar comigo, queridos? Vamos lá. Permanecer em comunhão com Deus é isso. E o texto diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. João carrega uma carga forte aqui, de relacionamento e de teologia. Não se trata aqui da imobilidade, mas se trata, o texto está dizendo, da constância do relacionamento. Sabe, que você precisa ter constantemente. A palavra aqui,
permanecer, ele é um imperativo aqui. Ele indica o quê? A responsabilidade humana. Mas também mais para frente, ele vai dizer, o próprio Deus vai dizer uma promessa para nós, dizendo, eu permanecerei em vós. Que é o quê? Uma iniciativa divina. Tem uma responsabilidade humana, minha e sua, de permanecer, e tem aqui uma iniciativa divina, dizendo que ele vai permanecer em nós, se nós permanecermos nele. Aqui aponta o quê? A dinâmica do relacionamento, de dois lados, dos dois lados. Não é algo mecânico, queridos. É algo real e verdadeiro. E quando nós olhamos a segunda parte desse versículo, ele fala que nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. A incapacidade do ramo não é moral, mas ontológica. Ontologia, o que, queridos? É um ramo da filosofia que estuda o ser, a existência, que estuda a realidade, que investiga aquilo que é comum a todas as coisas. E nós não podemos negar que isso é real. Então, o ramo separado da videira, ele simplesmente não possui vida. Não tem condição de você ter vida distante da videira, distante de Jesus. Nós nos aproximamos de Jesus através da palavra e da oração. Nós não vamos nos aproximar de Jesus de qualquer outra forma, se não for através da palavra e da oração. Mas, pastor, eu ir na igreja me aproxima de Jesus? Dá um empurrão. Mas é algo pessoal que eu preciso fazer continuamente. Jesus ensina, queridos, que o discipulado cristão não é baseado no esforço autônomo, mas na dependência vital de Cristo. É uma dependência total, real, verdadeira, incondicional dEle. Que nós precisamos entender isso. Jesus, ele usa essa metáfora, essa comparação da videira, para mostrar para nós, queridos, que a vida cristã não é um esforço de autoajuda. É muito na moda hoje, autoajuda, né? Café com Deus Pai é um devocional de autoajuda, meu querido. Não tem profundidade, não tem base bíblica. Não, tem até alguns versículos lá, mas não tem profundidade. Sabe, tem muitas outras questões, muitos outros, e os crentes estão indo atrás disso, por quê? Porque não conhecem a verdade da palavra de Deus. Não conhecem o que a Bíblia diz. E cada um de nós precisamos nos dedicar à palavra e à oração. Na verdade, queridos, essa comparação, ela é um esforço de autossustentabilidade em Deus. Nós só vamos estar sustentados se nós estivermos ligados nele. Fora dele, não tem. C.S. Lewis, ele diz assim, o cristão não é alguém que acredita que se fizer o melhor que puder, Deus o aceitará. Mas alguém que acredita que Deus já o aceitou e agora lhe dá forças para ser o que Ele quer que seja. O que C.S. Lewis estava dizendo? Que nós entendemos, que nós acreditamos, sabe, nós já fomos aceitos por Deus, Ele já nos aceitou, mas agora nós estamos aqui para cumprir a vontade dEle, para fazer aquilo que Ele falou para nós fazermos. Então esse permanecer, queridos, implica na dependência radical de Deus. Uma dependência total. A pergunta que você precisa fazer é, eu dependo completamente de Deus? Eugene Peterson, ele diz assim, a espiritualidade não é um evento especial, mas uma longa obediência na mesma direção.
O problema, queridos, é que nós não queremos obedecer a palavra de Deus. E tem muito crente que não conhece a palavra de Deus e não obedece, porque só obedece quem conhece a palavra e quem deseja obedecer, porque conhecer não quer dizer obedecer. Eu preciso desejar, eu preciso querer, eu preciso ter a vontade, e eu preciso fazer com que essa vontade se torne real na minha vida. O texto original, que aqui esse verbo permanecer, no grego, é menô, ele diz que significa o quê? Permanecer, continuar, habitar. É estar ali nele, queridos, completamente nele. Esse verbo ele aparece várias vezes, você vai ver no capítulo 15, depois você leia na sua casa, não agora, mas na sua casa, medita na sua casa depois de novo. Ele está dizendo várias vezes ali a respeito do permanecer. E esse é o quê? Ele está mostrando o quê? Uma relação viva, contínua e intencional. Não se trata de uma experiência pontual. Não é uma experiência que eu vou ter, não é um arrepio que eu vou ter, não é algo que aconteceu comigo, um gozo, um prazer que aconteceu comigo esporadicamente, não, é uma vida contínua, é intencional, que eu tenho com Ele. Não é algo pontual, mas é uma vida conectada diariamente com Cristo, queridos. Permanecer está dizendo isso, para mim, para você. O pastor permanece, ele é pastor? Não, queridos. Se eu não tiver a mesma disciplina diária, não permaneço. Posso subir aqui, posso pregar, mas não permaneço. E isso é com todos nós, é com cada um de nós. Carson, ele diz assim, ele observa que esse verbo não descreve um momento isolado da fé, mas uma relação contínua e dinâmica de dependência vital entre o discípulo e Cristo. É uma dependência vital, é algo que não pode ficar sem, entre o discípulo, que sou eu e você, e Ele. Não tem como, queridos. Meu irmão, preste atenção nisso. Não tem como você dizer que é um cristão e passa meses, dias, sem pegar na Bíblia, sem ler a Bíblia, sem estudar a Bíblia. Homem é uma racinha difícil. Por quê? Eu não sei, mas acha que sabe tudo. Queridos homens, Deus deu a honra, o privilégio de você ser o líder da sua casa, o cabeça, mas tem muito homem sendo cabeção. Tem muito homem que deveria estar sentando com a sua família, estudando a Bíblia com eles, não está. Está vendo o celular, está vendo o jogo, está vendo qualquer outra coisa, menos estudando. Estou cansado. Eu cheguei cansado em casa. Será que é só você que chega cansado em casa? Meu pai trabalhava de pedreiro e eu ajudei ele um bom tempo. Trabalhei com ele um bom tempo, 7 horas da manhã, tinha que estar a massa na maceira e o tijolo do lado. 11 horas parava, não era 10h30, como hoje faz para lavar a ferramenta, não. 1 hora já tinha que estar a massa pronta, na vasilha lá, e o tijolo também. 5 horas parava, e não tinha canseira, tinha. Eles cansavam também, mas tinha um fogo no coração que está faltando hoje nos nossos corações. O fogo, sabe, do desejo de ver outras pessoas sendo libertas, sendo salvas, através da verdade bíblica. Não através do nosso conhecimento, mas através da verdade que transforma o meu coração e pode transformar o coração de outro. É essa a verdade. E para que isso aconteça, nós precisamos fazer o quê? Permanecer na palavra. Nós precisamos o quê? Ter uma dependência vital dele, como discípulo dele, para que nós possamos fazer também. Ou seja, queridos, permanecer é mais do que crer em algum momento do passado, é viver ligado a Cristo no presente. Quando que é o presente? O presente hoje é agora.
amanhã vai ser o presente também. É você estar ligado todos os dias, todos os momentos da sua vida. Jesus não está dizendo aqui, me visitem de vez em quando, mas Ele está dizendo, permaneçam. Permanecer é uma escolha espiritual diária, querido. Permanecer, se nós queremos vencer esse ano, que não vai ser um ano fácil, vai ser um ano com muita mentira. A IA está por aí, vídeos sendo apresentados, vai ser apresentado vídeos mentirosos para tudo quanto é lado, queridos. E é por isso que nós, cada dia mais, precisamos permanecer na palavra, para não sermos enganados. Para nós não sermos distraídos. E Tiago, ele fala isso conosco, Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A aproximação com Deus, queridos, exige iniciativa constante. Exige iniciativa minha e sua, diariamente. Exige disciplina minha e sua, diária. Exige que eu e você possamos ir diariamente para a palavra. Ah, mas é tão difícil. A palavra não é difícil, querido. Ela é a verdade. E a revelação é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ele vai nos ensinar. Eu não vou cansar de falar a mesma coisa sempre, queridos. Por que pessoas que não tinham nem o ensino fundamental entendiam e entendem até hoje a palavra de Deus? É porque eles foram para a palavra de Deus como um alimento sólido para a vida deles, como uma base firme que ia sustentar as raízes deles, porque eles queriam raízes profundas, e eles foram, e o Espírito Santo não nega, porque é Ele que nos ensina. Não, nós precisamos disso. Quando nós olhamos para a história de Daniel, lá em Daniel capítulo 6, versículo 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. O que tinha acontecido aqui, querido? Daniel. Por que eu coloquei esse texto? Dario tinha, os ministros deles lá, tinham feito um conchavo, porque queriam pegar Daniel, e aí o que eles fazem? Criam um decreto, o rei assina, e o decreto era que durante 30 dias, ninguém podia pedir nada para os seus deuses. Tinha que ser só para o Deus Dario, né? O Deus Dario entre aspas. E aí o que eles fizeram? Daniel fez, o que Daniel fez? Ai, agora eu não posso orar. 3 vezes por dia, no mesmo horário, disciplinadamente, estava lá ele, com a janelona aberta, orando ao Senhor seu Deus. Nós precisamos disso, querido. Sabe, ele mantinha essa prática regular de oração. Nós temos que ter prática regular de oração, queridos. Não pode ser apenas quando nós estamos desesperados, mas tem que ser constante. Por isso, queridos, a comunhão com Deus não era circunstancial. A comunhão com Deus de Daniel não era circunstancial, não era por causa da situação, mas era disciplinada. É porque ele tinha uma disciplina diária. Qual que é a tua comunhão com Deus, queridos? É circunstancial ou é disciplinada? Você busca Deus só quando precisa, só quando tem necessidade, só quando está sofrendo, ou em todo o tempo? Nós precisamos pensar muito nisso. O Brown, ele diz assim, ele ressalta que João, a permanência é relacional e ética, envolvendo comunhão, obediência e resposta contínua ao amor de Deus. Isso nos ensina, queridos, que permanecer em Cristo não é automático. É uma decisão diária de fidelidade. Não é um passe de mágica, queridos. Hoje eu decidi, hoje, permanecer em Cristo fielmente. Amanhã você já continua. Não,
amanhã você vai ter que ter a prática diária de estar na presença de Deus, lendo a Bíblia e orando. E se mantendo durante todo o dia conectado, enxertado nele, enxertado na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos disso, eu e você. E aí nós precisamos fazer o quê? Orar. Então, quando orar? Regularmente, com constância. Não só quando tem crise, mas em todo tempo, queridos. Nós temos que ter essa prática intencional de comunhão. Intencional. Amém? Segunda verdade, queridos. As outras verdades são menores, tá? Vou falar um pouco menos, tá? Segunda verdade, dependência vital de Cristo. Versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essa primeira frase, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, Jesus está removendo aqui qualquer comparação da metáfora. Por quê? Porque é Ele que é a fonte, não é ninguém mais. Sabe, não é pastor, não é bispo, não é padre, não é, sabe, o poderoso que ora e cura, aquele que, sabe, que faz um monte de coisa. Não, a fonte é Cristo, somente Ele é a fonte. E os discípulos são os receptores. Se nós somos discípulos, somos os receptores. Mas a ênfase desse texto está na frase seguinte, que diz: pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Ele não podemos fazer nada. Ele não está dizendo aqui, queridos, Jesus não está dizendo, vocês farão menos, ou vocês farão com mais dificuldades. Não, Ele está dizendo, vocês não vão poder fazer nada, coisa alguma. Ele não está dizendo que nós não vamos conseguir fazer algumas atividades. Nós vamos realizar atividades sim, mas Ele está dizendo que fora da comunhão com Ele, nós não faremos nada com valor espiritual eterno. Fora da nossa comunhão com Cristo, fora da nossa comunhão com a palavra, não existe nada com valor espiritual eterno. É apenas passageiro, é apenas circunstancial, é apenas por alguns momentos, é apenas por alguns instantes, mas não é eterno. Isso confronta, queridos, uma espiritualidade baseada apenas em ativismo, programas cheios, agenda lotada. Queridos, nós podemos estar muito ocupados dentro da igreja, servindo em vários lugares, em vários ministérios, mas podemos estar espiritualmente secos, vazios. Porque não é servir na igreja que vai nos encher, não é servir na igreja que nos traz a seiva de Deus para nós. Nós servimos porque nós devemos, pelo menos teoricamente deveria ser assim, né? Servir porque eu tenho para dar. Porque Jesus já me deu. Eu estou cheio, eu estou ligado, estou conectado na videira, estou firmado nele. E por estar nele, aí sim eu posso, né? A frutificação espiritual, queridos, requer de nós caráter transformado, amor, perseverança, testemunho verdadeiro, né? Obediência e cumprimento da missão. Tudo isso, queridos, é impossível fora da comunhão com Cristo. A frutificação espiritual nasce da nossa permanência, não da nossa pressa. De querer fazer, de querer acontecer, de querer, sabe, servir em tudo que é lugar. Nós procuramos sempre fazer isso, né? A pessoa, às vezes não consegue, às vezes a pessoa acaba servindo em mais ministérios, mas no máximo em 2 ministérios. Por quê, queridos? Porque senão a pessoa nunca vai fundamentar. Ela vai sempre estar servindo, trabalhando,
mas acaba virando só serviço. Acaba virando só isso, não tem adoração e às vezes não tem profundidade. E nós precisamos de profundidade. Esse verso, queridos, confronta qualquer espiritualidade baseada apenas em técnicas, apenas em ativismo, ou apenas em religiosidade sem relacionamento. Porque qualquer coisa fora de um relacionamento com Deus pode se tornar só religiosidade, pode se tornar apenas ativismo, pode se tornar apenas técnica. Somente isso, se não tiver um relacionamento com Deus. Versículo 6 diz assim: se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Esse verso 6, embora ele esteja tratando aqui do ramo que não permanece, ele funciona apenas como um contraponto pedagógico. O foco aqui nesse texto, nesse versículo 6, não é gerar medo, quando ele está dizendo aqui que o ramo que não permanecer vai ser jogado fora, seca. Isso é real, é verdade. Mas ele quer mostrar aqui para nós a seriedade da comunhão, a seriedade do relacionamento. Ele quer mostrar para nós que a vida cristã não sobrevive no distanciamento prolongado da fonte. Não sobrevive, queridos, a vida cristã distante de Cristo, distante da palavra. Não existe, cristão longe de Cristo. Porque, queridos, uma coisa é você conhecer o Cristo histórico, o Cristo que nasceu há 2000 e tantos anos atrás. Uma coisa é você saber que Ele fez a divisão da história antes dele e depois dele. Isso o mundo inteiro sabe. Isso até aqueles que não acreditam nele testificam em documentos diariamente. Mas o que nós precisamos, queridos, é realmente estar ligado nele, firmados nele e somente nele. Amém? A terceira verdade, queridos, é que a palavra aprofunda as raízes. A palavra aprofunda as raízes. A palavra aprofunda as raízes. Versículo 7 diz assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Jesus, ele aprofunda esse ensino quando ele está dizendo isso, se nós permanecermos nele, e as palavras dele permanecerem em nós. Aqui ele está unindo de forma inseparável comunhão e palavra. Não existe comunhão sem palavra e palavra sem comunhão com Ele. Não existe. Ele está dizendo que é inseparável isso. Não existe permanência saudável sem que a palavra de Cristo habite no coração daquele que é discípulo de Jesus. Não tem jeito, querido. E uma coisa é você conhecer a palavra. Outra coisa é essa palavra ser real na sua vida. Não é simplesmente conhecer, mas é fazer com que essa palavra seja verdade viva no seu coração, no seu dia a dia. Craig Kinner, eu acho que é assim que fala o nome dele, diz assim, ele explica, que a promessa da oração atendida nesse texto está condicionada à permanência da palavra no crente, pois é ela que molda os desejos e alinha a vontade humana à vontade de Deus. Em outras palavras, a palavra não apenas informa a nossa fé, ela forma nossa oração. E é por isso que Paulo, no texto lá de Colossenses 3,16, faz ecoar esse ensino quando ele está dizendo: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, não a nossa sabedoria, mas a sabedoria da palavra, a sabedoria de Deus, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Quando a palavra de Deus habita em nós, queridos,
A nossa oração deixa de ser apenas um pedido impossível e passa a ser uma resposta obediente ao que Deus já revelou nela. Você pode conhecer toda a Bíblia, mas se você não tiver comunhão com o autor dela, você pode rasgá-la, pode queimá-la, você pode dar para alguém que vai enrolar e fumar uma maconha. Vai acontecer. Credo, pastor. Queridos, essa é uma realidade. Se essa palavra não sair do papel, entrar no nosso coração e mudar a nossa história, queridos, ela vai ser apenas um livro que a gente carrega. Apenas um livro que a gente lê. Apenas um livro que a gente se aprofundou nela. Mas nada que mudou o nosso caráter. Nada que mudou a nossa vida. Nada que mudou a nossa constância com Deus. Nada que mudou o nosso relacionamento. A nossa intimidade com Ele. É por isso que nós temos que fazer isso. Quando a palavra ela habita em nós, queridos. Não é, sabe, a nossa oração não é mais algo impossível, é a palavra. Eu já li a palavra, eu já meditei na palavra, essa palavra fala comigo, essa palavra me incomoda, essa palavra, sabe, me põe na parede, essa palavra me pressiona, e essa palavra faz com que eu ore ela, com que eu clame através dela. Então eu preciso orar. Como orar? Orar a partir da palavra de Deus. Fazendo com que a leitura da palavra possa me levar a um diálogo profundo e íntimo com Deus. Queridos, seja crente de verdade. Leia a Bíblia, medite na palavra, deixe ela falar com você. Não seja um crente ocasional que de vez em quando pega a Bíblia. Hoje eu sou crente. Ou não seja um crente que hoje você está precisando de alguma coisa e aí você vai para a oração. Que isso seja uma verdade na nossa vida. Relembrando aqui, queridos, a primeira verdade é que permanecer em comunhão com Deus é uma escolha contínua. A segunda verdade é que é dependência vital de Cristo. Nós precisamos ser dependentes dele. A terceira verdade, a palavra aprofunda as nossas raízes. A palavra faz com que as nossas raízes não sejam apenas superficiais, que qualquer vento nos derrube. A palavra nos aprofunda de tal forma que a gente absorve todos os nutrientes necessários para fortalecer. Nós não cresceremos uma árvore oca ou fraca, mas nós teremos raízes profundas que absorvem tudo aquilo que é necessário. Andreas Kostenberger, ele observa que João 15:7 não autoriza, vou ler de novo isso, queridos, uma espiritualidade utilitarista, como se a oração fosse um meio de controlar Deus. Pelo contrário, a oração flui naturalmente de um coração já moldado pela palavra. E é por isso que eu preciso orar. Orar a partir da palavra. É por isso que essa palavra precisa fazer parte da minha vida. Porque eu não posso ir para a oração como se Deus fosse meu empregado. Como se Deus fosse obrigado a fazer qualquer coisa por mim. Deus, o Senhor está dizendo na tua palavra que o Senhor vai fazer isso. Então eu quero que o Senhor faça isso. O maior presente que Ele nos deu é a vida eterna em Cristo Jesus. É o perdão dos nossos pecados. É a libertação da escravidão do pecado. A nossa oração, queridos, tem que ser um meio de comunhão com Ele, sabe, porque o meu coração está ligado ao coração dEle, e é algo, sabe, que a gente faz com alegria. A quarta verdade, queridos, e a última, comunhão gera vida de oração. Comunhão gera vida de oração. Vamos falar todos juntos? Comunhão. A oração, queridos, não é apresentada como um recurso
de emergência. Hoje eu preciso de orar, então hoje eu vou orar. Não, ela tem que ser um fruto natural de comunhão com Deus. Um fruto natural de comunhão com a palavra. Porque quem permanece em Cristo deseja falar com Ele. Tem aquele exemplo que todo mundo fala, todo pregador fala, você já escutou isso milhares de vezes. Você está namorando, você quer conversar com o seu namorado, com a sua namorada. Você quer falar com ele, com ela. Queridos, se nós permanecemos em Cristo, nós temos que desejar, isso é natural, tem que ser natural de falar com Ele. Quando nós permanecemos em Cristo, queridos, orar deixa de ser peso, a palavra orienta os nossos pedidos, e a comunhão se torna prazer. Quando nós permanecemos em Cristo, isso se torna verdadeiro. A comunhão verdadeira com Cristo, queridos, produz uma vida de oração constante. Você vai ter tempo de oração só você e Deus. Você vai ter tempo de oração na igreja. Você vai ter tempo de oração no carro, lavando louça, lavando roupa, lavando o carro, lavando a calçada. Você vai ter tempo de oração no seu trabalho. Você vai ter tempo de oração em todo lugar, 24 horas por dia. Leon Morris, ele diz assim: a imagem da videira pressupõe uma conexão vital contínua. Ramos não sobrevivem de contatos ocasionais com a videira, mas de permanência constante. Da mesma forma, a oração não deve ser apenas um clamor desesperado, mas um prazer cultivado na intimidade com Deus. A oração, queridos, ela faz parte essencial da vida cristã. A oração é algo que a gente vai fazer porque a gente cultiva uma intimidade com Ele. Não é pelo desespero, não é pela necessidade. Não que você, quando esteja desesperado ou necessitado, não possa orar. Pode e deve. Mas não deve ser só nesses momentos. Momento que você quer mudar alguma coisa, que você quer alguma coisa, que alguma coisa aconteça, que algum milagre aconteça. Bem terceiro, ele diz assim: permanecer em Cristo envolve práticas espirituais contínuas, como a oração e a meditação na palavra, como resposta ao amor recebido. Quando há comunhão, orar deixa de ser obrigação e se torna desejo. A oração, queridos, permanecer em Cristo, envolve essas práticas espirituais, da oração e da meditação na palavra. E a oração e a meditação na palavra é a resposta que nós damos pelo amor que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que então nós devemos orar? Por que eu e você precisamos orar? Porque intimidade gera fome de Deus. Intimidade faz com que a gente queira permanecer. Quando nós permanecemos, nós desejamos estar com Ele. Nós desejamos estar na presença dEle. Sabe qual que é o nosso desafio, queridos? Para cada um de nós. E é um desafio claro e possível. É nós separarmos diariamente um tempo para estar com Deus. Diariamente, querido. Se você tem dificuldade, marca um horário. Mas faça. Não pode ser no horário do seu trabalho, tá? Você parar meia hora para estar no banheiro nesse momento com Deus. Não pode, tá, irmãos? Você tem que estar conectado com Deus, ligado na videira, na hora do trabalho, mas aquele momento não é o momento de você fazer isso. Senão você vai ser demitido. Tá? Não pode. Mas, queridos, separe um tempo. Não é uma questão de minutos, queridos, mas de fidelidade e constância. Não é questão, vou separar 10 minutos, vou separar 20 minutos, vou separar 1 hora. Queridos, começa do começo. Começa 1 minuto, 2 minutos. Começa com pouco, mas seja constante, seja perseverante, continue fazendo isso,
porque aí sim você vai se aprofundar, aí sim a sua vida espiritual vai se fortalecer, aí sim, mesmo com todas as lutas, mesmo com todos os problemas, mesmo com, nada dando certo na sua vida, você vai estar com raízes profundas, permanecendo no Senhor, permanecendo na palavra de Deus. Para você e eu refletirmos e praticarmos. Tenho 3 perguntas. Como que está a minha vida devocional? Faz essa pergunta para você, querido. Como que está a sua vida devocional? Ela é diária ou ocasional? A sua vida devocional, você faz de vez em quando dá, quando você tem vontade, quando você quer, quando você está precisando? Ou ela é diária e verdadeira e real? Quando que você tem? Como que está a sua vida devocional? Seja honesto com você, querido. Você tem vida devocional de verdade? Se você não tiver, precisa ter. Se você não tiver, é necessário ter. Não é precisa, porque precisa é algo que eu posso passar sem. Necessário é algo que eu preciso e não posso passar sem. Então você e eu necessitamos, queridos, de uma vida devocional diária e constante. A segunda pergunta: minha oração flui da intimidade ou apenas da urgência? A sua oração flui porque você tem um relacionamento com Jesus, um relacionamento com a palavra, um relacionamento com a verdade, ou porque tem uma emergência, algo acontecendo, ou é só naquele momento, obrigado Deus pela noite, obrigado Deus pelo alimento, obrigado Deus pelo dia. Nossa oração tem que fluir da nossa intimidade com Ele, da nossa intimidade com a palavra dEle, constante e diária. Vocês estão entendendo, irmãos? Que essa palavra, ela encontre o coração de vocês e te incomode. Que o Espírito Santo faça você, ficar desesperado por causa disso. Que essa palavra não saia da tua mente, que ela não saia do teu coração. Que ela te incomode hoje, porque hoje você não leu a Bíblia. Que ela te incomode amanhã o dia inteiro, se você não ler, se você não meditar, se você não orar. Credo, pastor? Não, queridos, eu estou falando isso, é só para dar ênfase nesse negócio, né? Nessa palavra. Mas que essa palavra nos incomode. E aí a terceira pergunta, queridos, para nós refletirmos e praticarmos. Eu tenho permitido que a palavra molde meus desejos e minhas orações? Eu tenho permitido, queridos, que a palavra de Deus molde a minha vontade, os meus desejos? Não é o que eu entendo, o que eu sei, o que eu conheço, mas o que Ele quer para a minha vida. Eu tenho entendido isso, queridos. Eu tenho permitido que essa palavra me molde. Porque a palavra de Deus, se nós permitirmos, queridos, ela molda o nosso caráter. Ela transforma a nossa vida. Ela muda a realidade. Porque se você é crente há 1 ano e nada mudou na sua vida, você precisa mudar a partir de agora. Porque não se iluda, queridos, achando que a eternidade é para todos. A eternidade é para aqueles que permanecem na palavra. A eternidade com Jesus é para aqueles que permanecem em comunhão verdadeira e real com Ele, diariamente. Irmãos, que você e eu possamos, a partir de hoje, mudar a nossa conduta diária de intimidade, de relacionamento com Deus. Em nome de Jesus.